Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Novamente retomamos aí o nosso canal para poder trazer a palavra de Deus a cada um de nós, né, que precisa se alimentar aí desse tão precioso e riquíssimo dom a qual então Deus oferta a toda a humanidade, que é a sua palavra. Hoje, nessa sexta-feira santa, e dia 15 de abril de 2022, nós então celebramos com toda a igreja o segundo dia, né, desse tríduo pascal e ouvimos em toda a liturgia hoje a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e mostrar o mistério da entrega, da paixão do nosso Senhor. E nós temos então hoje na primeira leitura o livro do profeta Isaías, que traz para nós aí o cântico do quarto servo sofredor. Passando então pelo Salmo responsorial, o Salmo 30, 31, que nos fala, né, sobre a entrega do Espírito, a qual então Jesus faz na cruz. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E a segunda leitura de hoje, extraída da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16, depois capítulo 5, de 7 a 9. E o evangelho de hoje narra para nós a paixão, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelho de São João, que vai então do capítulo 18 até o capítulo 19, versículo 42. Queridos amados irmãos, por se tratar de um evangelho tão grande, não vou estar aqui, né, passando para não estender muito esse nosso vídeo. Mas o evangelho de hoje, nós temos então a narrativa, segundo João, sobre a paixão de nosso Senhor. Ele que se entrega por amor a cada um de nós, como nós então podemos bem perceber, Jesus ele vem ao mundo para cumprir a sua missão. Mas é interessante a gente poder então saber que a missão de Jesus Cristo não estava então ali fadada, né, à sua morte na cruz. Não. Jesus veio então ao mundo com a missão de poder então nos transmitir o amor, de nos enriquecer com o amor, nos apresentar o caminho do amor. Mas para poder então vivenciar essa missão como ele bem fez, ele passou por todos esse caminho, a qual então nós podemos perceber caminho de rejeição, de perseguição, de calúnia, de sofrimento, culminado hoje nesse evangelho que nós então ouvimos na Sexta-feira Santa. E é interessante porque todos os sinóticos, né, eles nos apresentam essa narrativa da paixão do Senhor. No domingo de Ramos, nós ouvimos então a paixão segundo o evangelho de São Lucas. E hoje, o evangelho de São João, ele traz para nós alguns detalhes, por até mesmo se tratar de um evangelho teológico, ele vai então mostrar algumas riquezas, né, próprias de João. E uma delas narra para nós então esse diálogo de Jesus com Pilatos e também com os saduceus, né? Um breve diálogo com eles, mas João faz questão então de frisar para nós esse diálogo de Jesus com Pilatos. E nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que Pilatos, ao poder então receber ali Jesus para um julgamento, por que isso? Ora, quem então prendeu Jesus foi justamente as autoridades religiosas do seu tempo, ou seja, os fariseus, né, com outros grupos religiosos também que estavam junto com eles. E assim, então, eles simbolizam o quê? Essa autoridade religiosa que não tem o poder de poder, então, aí, de condenar ninguém à morte. Eles não podem fazer isso. E eles recorrem a quem? Recorrem à autoridade do Estado, né, a autoridade civil, que, no caso, vem a ser, então, Pôncio Pilatos. E ali, Pôncio Pilatos, então, percebendo que Jesus, ele não havia feito nada de errado para ser condenado. E ele buscava, de todas as formas, tentar libertar Jesus. Até mesmo para poder se isentar de algum tipo de culpa. E ali, então, cada vez mais, quando ele tenta libertar Jesus, liberar Jesus, os fariseus, então, endureciam e queriam que aquilo que era da vontade deles, ou seja, a condenação, a crucificação de Jesus, fosse cumprido. Para isso, eles, então, até mesmo, né, disseram a Pilatos, olha, se você, então, não condena alguém que se diz rei,
você não é amigo de César, que era o imperador na época. E ali então ele percebeu que não podia fazer nada a não ser cumprir aquilo que era a vontade dos fariseus da sua época. E assim então ele entrega Jesus para que seja crucificado. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus então, ele vai ser crucificado, como nós ouvimos no Evangelho de São João. E assim, nós podemos perceber que Jesus, ele se entregou totalmente. No decorrer da semana, nós podemos perceber que ele vai se esvaziando, se entregando. Ontem, nós então celebrávamos a instituição da Eucaristia, onde Cristo se entregou como pão, através ali então, né, que esse pão é o seu corpo, e o sangue, que é o vinho. Então ele se entrega como alimento para nós, para nos fortalecer, nos enriquecer, porque ele sabe das nossas dificuldades, conhece as nossas misérias, Deus conhece o nosso coração. E ainda mais em tempo de pandemia, qual nós estamos aí, para poder então desfechar, se assim podemos dizer, né? Esse tempo de pandemia, nós sabemos que trazemos muitas sequelas, não somente, né, do Covid, mas algo que esse tempo ele ocasionou e proporcionou a cada um de nós. Muitas pessoas se afastaram da fé, muitas pessoas perderam o sentido da vida, muitas pessoas desempregadas que não conseguem ver uma alternativa, uma saída para essa situação a qual está vivenciando. Ou seja, as pessoas perderam o centro da sua existência, porque o centro da nossa vida, quando ela está em Deus, alicerçada em Deus, nós passamos por tudo e qualquer dificuldade que seja, mas nós sabemos que tudo isso vai passar, é passageiro. Deus que nunca abandonou-nos, Ele está presente na nossa vida, mas muitas vezes sentimos-nos abandonados. Assim como Cristo também passou por esse sentimento do abandono, Ele sabe aquilo que nós vivenciamos. Meu Deus, por que me abandonastes? Deus não nos abandona, jamais. Somos nós que muitas vezes nos afastamos dele. Esse Deus, então, que nós podemos perceber que a primeira leitura de hoje narra para nós, então, extraído ali de Isaías, o cântico do quarto servo sofredor. E que servo é esse? Quem é essa pessoa? Não sabemos ao certo. Mas, passando então o Novo Testamento, ao olhar esse texto, todos nós identificamos esse servo como Jesus. Ele que então é o servo por excelência, que entregou a sua vida em plena confiança e na obediência, sabendo que o Pai jamais iria abandoná-lo. E por isso foi desfigurado, e por isso sofreu tanto, e por isso foi até mesmo desprezado pelas pessoas. E aí nós podemos então perceber que esse servo também pode ser cada um de nós, que depositamos a nossa confiança em Deus, que jamais duvidamos de que Deus está ao nosso lado. Este também pode ser cada um de nós. E assim poderemos também tomar posse da vitória, a qual então Deus já nos deu através da ressurreição do seu Filho, que morreu, padeceu, mas nós vamos celebrar amanhã, no Sábado Santo, a ressurreição, ou seja, que a morte ela não tem a última palavra, mas o amor que é o próprio Deus. E assim nos alimenta também, nos preenche de esperança. Nós que também passamos por dor, por sofrimento, nós que também somos caluniados, esquecidos, nos sentimos abandonados, Deus vai nos dar a última palavra e nós vamos poder experienciar a vitória de Deus também na nossa vida, a ressurreição de Deus já no hoje da nossa história. A segunda leitura, nós temos então a carta aos Hebreus, que fala para nós que nós devemos aproximar de Jesus Cristo, que é o servo por excelência, que sofreu, que morreu, mas que então experienciou a ressurreição. Essa vida a qual então Deus também quer ofertar a cada um de nós e que hoje Jesus Cristo se encontra à direita de Deus Pai. Ele que é o trono de graça,
a qual a segunda leitura de hoje nos convida a nos aproximarmos dele confiantemente, porque o mesmo caminho, se nós então percorremos com Cristo, nós também iremos alcançar a vitória sobre o pecado, a morte, e iremos também desfrutar da ressurreição numa vida futura, mas que nós já podemos experienciar hoje na nossa história, quando nós os abraçamos, colocando essa confiança em Deus como o Senhor da nossa vida, da nossa história. Eu não sei, meu querido amado irmão, o que você está passando dentro desse contexto de pandemia, o que você tem vivenciado no decorrer desse tempo de pandemia. Quanto tempo nós, então, afastados da igreja, até mesmo de poder bem celebrar esse que é o centro da nossa fé. E hoje nós temos a oportunidade de poder novamente, em comunidade, junto com os irmãos, de poder celebrar, de fazermos as nossas procissões, manifestando a nossa fé nesse Deus que morreu, mas que sabemos que no final dessa história ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. E assim também deve acontecer na nossa vida, se nós de fato confiarmos, como Jesus confiou no Pai, como esse servo da primeira leitura também confiou em Deus, nós também poderemos alcançar essa vitória de Deus na nossa vida. Portanto, meus queridos amados irmãos, sei que hoje é um dia triste, porque nós então fazemos memória da morte do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas com a morte, nós sabemos que a nossa esperança também não pode morrer, mas pelo contrário deve crescer ainda mais, porque nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, a Senhora das Dores, nos acompanhe nessa nossa caminhada e nos ajude a podermos então, se porventura esfriarmos a nossa fé, desanimarmos a nossa caminhada, que nós possamos então ter o amparo da Mãe das Dores, para que assim possamos crescer na nossa fé e renovar a nossa esperança. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, e peço a você que continue nos acompanhando, rezando para que nós possamos aí dar continuidade a esse trabalho evangelizador através dos meios de comunicação social, de maneira especial nesse nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe você, que você possa viver uma sexta-feira santa, de fato santa, santificando a sua vida, e que amanhã nós possamos então bem celebrar a ressurreição de Deus e a nossa ressurreição. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.